Fala galera, você está em Diramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Galera, pensa num mega ultra review. Então vai ser o review de hoje, galera. Vou mostrar para vocês aqui essa versão deluxe da Rei Ayanami, da Mary e da Asuka da Bloquis para a linha Fantastic Series. Pô, como eu disse aqui, a versão deluxe são as personagens que vêm com cockpit e isso é impressionante. Tem as versões normal, que só vem as personagens só, mas aí a caixa é pequenininha. Essa daqui, a caixa é enorme, pesada e, cara, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi para personagem de Evangelion. Eu até cogitei em pegar os itens da SH Figuart, mas quando eu vi que a Blue Keys estava fazendo essa versão deluxe, mano, eu desisti e esperei a Blue Keys para poder ter esses itens aqui numa versão mais deluxe. Bom, agradecer primeiramente aqui a Polybrink e a própria Blue Keys por ter me enviado esses itens aqui. A Polybrink é a importadora e distribuidora oficial da Blue Keys aqui no Brasil. Significa que esses itens aqui chegaram de forma oficial para vender aqui no Brasil. E o que é mais impressionante, está com preço muito bom. Até para importar isso aqui é muito difícil. As caixas são lindas demais e, cara, importar isso aqui da China com os envios que o pessoal lá do AliExpress faz, pô, cara, é muito frustrante porque vai chegar tudo amassado. E aqui não, chegou com as caixas intactas e a melhor coisa, chegou com um preço muito bom e competitivo com a própria AliExpress. Então, cara, chega até a estar mais barato, né? A AliExpress pagando taxa e tudo mais, mesmo tentando fazer algum esquema ou outro, aqui no Brasil está saindo mais em conta, por incrível que pareça. Então, não tem motivo para você importar um negócio desse, até porque o envio vai ser caro e, enfim, caixa muito grande, mais fácil você pegar aqui com frete grátis já no Brasil, que eu vou deixar link para você comprar esses itens aqui, tá? Como é que vai ser o review, galera? Eu vou pegar uma personagem aqui, vou pegar a Rey, tá? E vou fazer a montagem para vocês. Essa aqui é a linha Fantastic Series. Linha Fantastic Series ela é um bundle kit pré-montado, então já está quase tudo pronto aqui. Então eu vou fazer uma montagem breve da Rey e já vou vir com as outras montadas, porque é praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai avaliar as três hoje, mostrar para vocês todas elas. Então vamos lá, começando com a Rei Ayanami. Deixa eu trocar aqui a câmera. E galera, avaliando a caixa bem de perto aqui, ela é grande pra caramba. Olha isso, referente a uma caixa de, por exemplo, o Champion Class, que também é da Blue Keys. Olha a diferença, galera. É enorme. Enfim. E muito bonita. Cara, tem realmente uma aparência de deluxe aqui, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nessa parte de cima tem o traço aqui do cockpit. Impressionante, a parte de trás aqui com algumas descrições, a logo aqui do Evangelion, a lateral tem a Rey, um close só na boneca, ó, show de bola. E é isso, vamos deslacrar, o lacre fica aqui na parte de baixo, total de 4 lacres. Foi. E voilá. Eita! E olha como é que vem. Oh, o cockpit aí praticamente todo montado. Isso vai facilitar aqui o review. Aí vai sair só a tampa aqui. Nossa, cara! Enorme! Tu é doido! E a Rey aqui. Como é que se tira isso, gente? Aí. Caraca! Ó, um cartão aqui, a base. Um manual. Quase que não precisa, né, desse manual.
alguns pegs aqui e as mãos. Um negocinho com descrição aqui. E é isso. Então é esse blister aqui. Ó, tá vendo o que é a linha Fantastic Series? É um negócio já todo montadinho, galera. Só para dizer que é model kit mesmo. Então vai conectar as partes aqui e vai ficar pronto. Show? E aí aqui a base do cockpit. E aqui o cockpit, ó. Caraca, cara, que maneiro, pô. Que maneiro. Então, é isso tudo aqui que acompanha... Não dá nem para mostrar. Deixa eu organizar aqui para mostrar para vocês. Olha, uma panorâmica aqui de tudo que acompanha a figure. São 2 blisters e 2 saquinhos e um manual. Além desses negocinhos aqui. Agora eu vou tirar do blister aqui para a gente montar. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Como o item é muito fácil de montar, então não vou montar acelerado não. Vou montar conversando com vocês aqui. Eu vou tirar primeiramente do saquinho aqui a base. Ó, Evangelion. Isso aqui é para a menina. Ó. E aí isso aqui é o que acompanha na versão regular da Rey. E isso aqui também. É para Rey. Eita. Isso aqui são as hastes da base. Para Rey. As mãozinhas extras. Ó, organizei as mãozinhas aqui. Então vem 1, 2, 3, 4 pares de mãos. Mãos fechadas. Mãos para mexer nessa manete aqui. Mãos abertas. Que são essas daqui. Ó, muito boas. E mãos um pouco mais relaxadas. Pegue para a perna extra e pegue para as mãos extra. A linha aqui das peças para montar a haste da base. Ela vem com 3 faces. Todas elas muito bonitas. Ó, show de bola. Traço lindo demais dos olhos aqui. Ela sorrindo, linda demais. E olhos fechados. Temos esse extra aqui muito interessante, que é o óculos do Gendo Ikari quebrado. Muito legal. Temos aqui, que eu não retirei, os pegs extras para a manete, que ela já está aqui. Esses pegzinhos aqui, ó. Mas se acontecer de quebrar, tem esses extras que tá aqui na caixa. Muito interessante, bloquinhos pensando em tudo. Então vamos lá, vamos montar primeiramente o cockpit. Aí não vou nem falar dele aqui ainda, vou falar quando tiver montado. A gente vai pegar essa peça aqui, encaixar aqui. Show! E agora a gente pega a manete e coloca aqui. Ó, show! E ela se mexe, ó, vai para frente, vai para trás. Colocar outra aqui também. E tá pronto. Aí vamos montar só a base dele aqui. Você tem que desmontar ela, ó, para ficar dessa forma aqui. E aí você... Como é que é? Acho que é assim agora. Não. Encaixa aqui. Pronto. Ó, que maneiro. Essa base maior aqui é aqui. E a outra aqui. E aí sim faz o encaixe para poder ficar suspenso. Agora sim! Eita, cara, que maravilha, mano. Tu é doido, bicho! Aí isso aqui, ó, abre para colocar personagem. Nossa, cara. Pô, cara, isso aqui é muito maneiro. Tem nada igual. A Bloquis realmente revolucionou fazendo isso aqui, hein? Não conheço outra marca que tenha feito isso aqui, não. E aí vamos montar o Rey para poder colocar esse item. E a montagem dela vai ser tão fácil quanto. Ó, perninha. Pronto. Aí o tronco encaixa aqui. Ó, o braço. O outro. Eu vou colocar já a mão de mexer no cockpit. Fica mais fácil. A outra aqui.
Vamos colocar ela mais séria, que combina mais com ela. O cabelinho. Nossa, cara, olha isso, macho. Tu é doido. E... como é que é? É isso mesmo? Foi? Foi. Vou lá, galera. Tu é doido, bicho! Que coisa linda, cara! Tô bege, pô. Caraca, ficou linda demais! Nossa, cara, que espetáculo. Vamos ver a altura dela. Então, galera, ó, ela está aqui em torno de quase 15 centímetros, ou seja, ela é maior que 1:12. Comparando algumas personagens femininas aqui, 1:12, ela é bem maior. Tem que levar em consideração que ela é de menor. Então, ela é bem novinha, deveria ter um tamanho menor se fosse 1:12. Mas a escala, o tamanho da figura para mim está ideal. Só que ela é acima de 1:12. Ó, comparando com outra adolescente, por exemplo, a Sakura, ela está bem maior. Aí um Goku, um personagem adulto, 1:12. Ó, dá para ver que escala bem, dá para colocar junto ali e tudo mais. Eu vou fazer esse take na parte final ali, colocando com vários personagens. Dá para mesclar, mas saibam que é um personagem que é maior que ali 1:12. Ó, por exemplo, Clothmith X, que é maior que 1:12, ela tá menor. Por exemplo, que um personagem masculino. Agora, como por exemplo a Saori, que é personagem feminino, ela tá menor também. Pra você ver como é que a linha Clothmith X ela é bem maior. Enfim, mais testes a gente faz no final. E vamos ver as articulações dela. A cabeça aqui, ela tem 2 pontos. Ó, saiu aqui. Mas dá para ver que tem 2 pontos, um aqui e o ball joint de cima. Deixa eu botar aqui de novo, pronto. Mas ela gira bastante, mas... não, ela está bem livre. Está bem livre. O ombro levanta bastante, gira e tem a borboleta aqui. O cotovelo vai até aqui, não expande tanto, podia ser melhor, mas está ok. E aqui a mão mexe. O tronco tem uma articulação ok, nada demais. Ela não tem uma repartição aqui no abdômen, esteticamente é bonito, mas para articulação é um pouquinho limitado, mas pelo menos é muito bonita essa parte aqui do abdômen, né, por não ter recorte. A perna, ela tem essa expansão aqui, então você consegue, ó, colocar bastante para frente. O joelho se mexe bem, ela abre até que bastante. O joelho aqui mexe bem e tem um ball joint aqui no pé. O que é mais limitado mesmo é o tronco, mas tá ok. Agora vamos fazer o teste final, que é colocar aqui. Eu vi aqui na articulação eixo no manual que isso aqui abaixa e levanta. Não sei para que vai servir, mas enfim, para colocar a personagem aqui é uma forma muito fácil. Só levanta aqui e já cabe perfeitamente. Não tem muito o que fazer não, montagem perfeita. E aí vamos colocar isso aqui na mão dela. Que também não tem muito o que fazer não. Só colocar aqui direitinho e acabou. Olha lá, ó. Tá vendo como é que é bem fácil? E tá aí, galera. Óbvio que eu vou conseguir mostrar melhor para vocês no take de pose. Tá? Aqui é o take de montagem, a câmera meio que fica fixa. No take de pose eu vou mostrar melhor para vocês. Mas é uma das paradas mais impressionantes que eu tenho na coleção aqui, com certeza. Para amantes de Evangelion, esquece linha SH Figuarte.
você tem que comprar isso daqui, cara. E aí, mano, mesmo que seja pelo menos uma, para você ter essa representação do cockpit aqui que é impressionante. Falar uma parada muito interessante que é esse trambolho todo aqui, cara, esse maquinário todo tá dentro da cápsula de entrada, que é isso daqui. Olha que loucura, para você ver o tamanho dos Evangelions. Tá tudo dentro daquele negocinho ali. E, ó, no Ticket Pro, isso aqui é outra linha, é da própria Blue Keys, mas é outra linha. É a linha Legends. E eu vou botar no final ali ela do lado dele. Enfim. Caraca, mano, isso aqui é maneiro pra caralho. Tá doido, tu é doido, bicho. Faltou mesmo só organizar aqui a haste. Deixa eu ver como montado já isso aqui. Aqui, ó, a haste montada, caso você queira expor ela em pé e não do lado do cockpit. E aí vai ficar assim. Show! Eu tenho que depois eu mostro melhor, porque agora a gente vai para a montagem da Asca. Ah, vamos mostrar primeiro o unboxing. Para vocês verem o detalhe aí da caixa. É a mesma coisa, só que com destaque para Asca. Show? Mesma coisa. Deixa eu deslacrar ele aqui. Item deslacrado. Eita! Foi! Aí a mesma coisa aqui. Não tem nada para olhar de demais. Peraí que eu não consigo tirar o negócio todo. Pronto. E aqui a Asca. Deixa eu tirar aqui esses extras aqui também e organizar aqui, peraí. Aí, ó, mesmo nível de distribuição. Aqui as pecinhas dela, também 3 faces. Ah, a bonequinha dela. E é isso. Deixa eu vir já com ela montada. Eu falei que já vi uma montada, mas essa parte é tão satisfatória que eu resolvi montar com vocês aqui. Vamos ver os extras dela. Aqui a face olhando para o lado, indiferente. Uma expressão mais neutra, só que com um leve sorriso. E olhos fechados. Ficaram legal a escolha das faces. A bonequinha dela, escrito aqui Asca. O que é mais legal é que ela tem um furinho aqui para colocar a mão. para como se ela estivesse mexendo. Isso é fantástico. Os pegs extras, as mãos são as mesmas. Qualidade muito boa. Mas são as mesmas formas, né? Mão relaxada, mãos abertas, mãos para segurar a manete, mãos fechadas. E os pegs extras da perna e da mão. O card colecionável. O manual. Aí. Explicando a montagem, mas é de um jeito muito fácil. E aqui a base com a haste. Não muda nada o cockpit, mesma coisa, então por isso que eu até já vi com ele montado, é o mesmo para as 3. E aí vamos montar a Asca aqui. Ó, tudo muito fácil. Aí. Braço. O outro. Melhor encaixar aqui primeiro. A face mais neutra dela. Cabelinho. Já vou colocar a mão de colocar o cockpit, mas antes vou botar a bonequinha dela aqui para vocês verem o que eu falei. Muito bonitinha. Enfim. E vou lá. Deixa eu ajeitar ela aqui. E tá aí, pessoal. Nossa, tu é doido, bicho. Eu não sei qual tá a melhor das duas. Ó, lembrando que vem com os pegs extras aqui também, tá? Que eu não coloquei aqui porque eu não tirei aqui do blister. Mas, rapaz, difícil dizer qual que tá mais bonita. Que babado!
Cara, que perfeição em boneca. As articulações é a mesma, tá? Não vai mudar muito, não. Acho que até aqui tá mais livre, porque aqui tem esse limitador aqui. Aqui não tem. Mas quase a mesma coisa, a articulação é a mesma para ambas. O que vai mudar é aqui o cabelo, que isso aqui não é articulado. É mole, mas não é articulado. E nem aqui a parte aqui não. Não é nada articulado aqui não. Então a articulação é a mesma, a gente não precisa ver. Rapaz, que coisa linda. Mesma altura. Colocando do lado do Eva dela. Pô, isso aqui, essa coleção Obrigado, Bloquis. Só por conta de vocês que eu tô tendo essa coleção incrível aqui dos personagens e dos Eva. E os seus cockpits. Tu é doido, bicho. Que maravilha. E aí, para botar aqui, é o mesmo esquema. Coloca ela sentada aqui. E aí, coloca a mão na manete. Aí, muito fácil, pô. Tu é doido. Aí, galera. Eu fiz em instantes aqui. E a apresentação é linda demais, cara. Isso aqui é muito top, pô. Caraca, cara. Mano, todo arrepiado, ó. Todo arrepiado, cara. Ó, me tremendo todinho. Que loucura, pô. Que loucura, galera. Agora o problema vai ser expor isso aqui, ó. Olha o espaço que toma. Pô, cara, é a mesma coisa, tá? Muda nada, nenhum detalhe não muda. Isso é até interessante, porque você não precisa gastar uma fortuna com essa coleção. Você pode comprar um item desse, e aí deixa uma personagem aqui e aí você economiza e compra a versão normal, sem ser a Deluxe. Porque se você colocar as três nesse negócio aqui, vai ocupar espaço. Ainda mais que o Shinji Ikari também vai ser lançado futuramente. E provavelmente vai ter essa opção Deluxe aí. Aí tu vai botar 4 negócios desse aonde? Enfim. Lindo demais. E agora vamos para a última, a Mary. Vamos lá. E vamos para Mary. A última e não menos importante. Caixa dela linda demais também. Mesma coisa, só muda aqui a personagem. Tomando o suquinho dela aqui. Ó, ela com o olhinho. Uma expressão muito característica dela. E é isso. Olhos fechados aqui. Top demais. Vamos deslacrar. Deslacrado. E vamos tirar aqui com toda a paciência do mundo. Esperar isso aqui cair. Tem que esperar. Foi. Mesma coisa aqui na parte da frente. Eu nunca consigo tirar só. E aqui a Mary. Ó. Personagem aqui, o suquinho. A franja já com óculos. A base. E aqui, mesma coisa. Saquinho com o card, a base e as mãos. Deixa eu organizar aqui. Tá vendo aí, ó? Mesma coisa, 2 saquinhos, 2 blisters. E é isso. E tá aí tudo que acompanha a figure, galera. Manualzinho. Top, mesma coisa que as demais. Show. A base e a haste. O cockpit que é a mesma coisa. Não preciso nem mais mostrar. O card colecionável dela, linda demais. O suquinho. Aí, bonitinho. As mesmas mãos e os mesmos pegs. E aí vamos montar aqui a figure. Mesmo esquema. Aí o tronco. Braço.
A mãozinha aqui. O cabelo, parte de trás. Vamos colocar essa face aqui, a mais neutra, ó, muito bonitinha. E aí tem ela aqui, ó, né, indiferente, olhando para o lado. Muito legal essa face aqui, né, muito bonitinha. E de olhos fechados aqui também. Ela fica diferente, sem óculos, mas agora é a Mary que a gente conhece. Ó, show de bola, cara. Bom, para quem está se perguntando, quem viu só o desenho da época, a Mary é exclusiva dos filmes, né, o Rebuild, que foram feitos depois, né, a reimaginação. Como se fosse o remake do anime, mas lançado em 4 filmes. E mais uma vez, não sei qual é mais bonito, cara. Aqui em comparação com a Asuka, é tudo o mesmo tamanho. Tudo o mesmo tamanho. Ó. E a Rey. Aí o triozinho das meninas, só falta o Cindy, cara. Isso aqui vai ficar sensacional, ó. Espetacular. A articulação é a mesma, tá? Das outras meninas. Não muda nada não. Tem a borboletinha aqui, ó. E tá aqui o Eva dela. Aí, sensacional, é o Eva 5. Inclusive ela tem aqui a descrição, ó, o número aqui, 5. Impressionante, cara. Pô, essa coloração é linda demais. O silquinho dela você coloca nessa mãozinha mesmo aqui, que segura o cockpit. E aí o cockpit é a mesma coisa, mas vamos posicionar ela aqui para ver como é que fica. Aí, ó, posicionar ela aqui e... maneiro demais, aí dá para colocar ela olhando pro lado aqui, ó. Aí. Nossa, cara, muito show. Muito show. Essa visão aqui, que maneiro. Muito top, cara. Isso aqui é bom demais, mano. Aí elas estão todas aqui. Ocupa um espaço sinistro aqui, hein? Caraca, tu é doido. Vamos medir isso aqui. De comprimento, aproximadamente 40 centímetros. É que é difícil de medir. Ó. Porque assim dá até mais de 40 centímetros, mas o certo é medir assim. Deixa eu ver. Ó, em torno de 40 centímetros. De altura, 20 centímetros. Profundidade, aí é pouco. É em torno ali de menos de 15 centímetros. Vou fazer um take de pose com elas agora e em seguida a gente vai para as considerações finais. Vamos lá?
Aqui, galera, coloquei algumas figuras enfileiradas para você entender mais ou menos ali a escala. Elas realmente são bem maiores que um para 12, o que para mim não vejo problema nenhum. Dá para colocar ali perto, enfim, até porque eles têm uma coleção própria. O ruim é você comprar uma Asuka Blockkeys e querer comprar uma Rey SH Figuart. Aí não vai dar. Mas comprando só da Blockkeys não tem problema nenhum, dá para colocar no nicho ali dos animes, que não tem problema, vai ficar um pouco maior que outras personagens femininas, mas tudo bem. Mas, por exemplo, ela fica ali do mesmo tamanho da Saori. A Saori ainda é maior, né, que é a Clothmith X. Clothmith X também é maior que 1 para 12. Você vê que a Shuniki tá bem menor que elas também. O Seiya tá maior. Aí o Ryu aqui, que é um corpo masculino, também tá um pouquinho maior que elas. Enfim, quero fazer uma comparação. Aqui, ó. O Ryu tá mais alto que elas, já que é um personagem masculino. Outra comparação que eu quero fazer é com a própria linha Blockkeys. Por exemplo, Champion Class de Sanseiya. Champion Class de Sanseiya, eles são pequenininho. Então, tá aí. Outra comparação é com os próprios Eva. E os Eva são maiores, mas aí isso aqui é outra coisa. Isso aqui, essas escalas do robô não tem escala, na verdade. É só uma representação. E dá pra ver que eles estão bem maiores. Isso é legal, porque os robôs tem que dar uma impressão que é maior mesmo. Aí, ó. Pra mim ficou ideal, cara. Ficou sensacional. Então tá aí. Comparação de escala feita. Vamos para a parte final agora do vídeo. E tá aí, galera. Coleção de Evangelion atualizada. Deixa eu dar um panorama para vocês. Aqui não deu para enquadrar o restante, não. Os outros cockpit, não. Então vou enquadrar só esses daqui. Cara, estão maravilhosos. Incríveis. Eu vou... Na hora de expor ali, eu vou deixar pelo menos uma no cockpit. E as outras 100, porque não tem espaço para os 3. Ou, a não ser que você tenha um expositor enorme. Não é o meu caso, né? Tá faltando espaço para mim. Mas, enfim, se você tiver espaço, é sensacional ter os 3, chama muita atenção. E é isso. Linda demais, cara. Tá faltando só o Tind agora. Todos esses Evas aqui é a versão Rebuild. A Blockkeys está lançando a versão do anime, primeira versão. Mas por enquanto eu vou ficar com esses daqui. Preciso falar uma coisa para vocês. Eu senti uma certa dificuldade ali no take de pose. Alguns itens não faz certas poses e eu preciso até dar uma dica aqui para vocês interessante pra caramba. Por exemplo, eu senti falta aqui no articulação no bíceps, que não tem, ela até gira um pouquinho aqui, mas é uma articulação essencial para fazer alguns movimentos. E a perna até que gira aqui, mas é muito pouco, mas pelo menos não tem um recorte feio. E no mais é isso. E eu achei essa articulação do cotovelo muito ruim. Ela dobra muito pouco. Porém, eu tenho uma solução para vocês. Tá vendo que eu consegui dobrar o cotovelo bem para a Mary colocar a mão no óculos? Essa pose não dá para fazer. E como é que eu fiz? Cara, eu vou falar para vocês que eu aprendi isso aqui agora, tá? Mas eu me baseei na Blockkeys. Porque a própria Blockkeys, ela tem a foto da Mary mexendo no óculos. E eu falei, ué, mas como assim eu não consigo colocar a mão no óculos? Só dobra até aqui. Só dobra até aqui. E como é que eu fiz com a mão esquerda ali? Vou mostrar para vocês. Eu puxei o pino. Puxei tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui. Desse lado aqui do antebraço também está puxado. Olha a diferença. Muito bom, né? Aí eu puxei para conseguir dobrar o suficiente para botar a mão no óculos. Isso é interessante. Talvez sirva até para mais figuras. A mesma coisa na Rey. Aí eu queria que ela colocasse, né, a mão no coração ali no peito, né? Porque ela fica com essa pose mais retraída, enfim. E ela não faz isso. Não faz.
Só vai até aqui. E aí o mesmo esquema, ó. Puxei o cotovelo aqui, tá? O pino do cotovelo, para ela conseguir fazer esse tipo de movimento. E você vê que não fica feio, tá natural, ó. Não aparece que tá o pino puxado e tudo mais. Então, as articulações delas são realmente limitadas, mas fazendo isso aqui fica top e pelo menos a figura não fica cheia de recorte, sabe? Então, para mim, esteticamente ficou muito bonita e dá para fazer as poses ali necessárias. Mas confesso que a articulação poderia ser um pouquinho melhor. Bom, galera, esses itens são magníficos, tá? Essas personagens tá com custo-benefício incrível e a qualidade não é menor que um item da Bandai, que não é Model Kit, né? Vamos ser sinceros, isso aqui para Model Kit é quase nada. Model Kit costuma ter uma qualidade menor se comparado a um Action Figure, mas você colocando isso do lado de um item SH Figuart não tem diferença alguma, tanto como qualidade, como a apresentação. O cabelo está muito bem sombreado, as head sculpts estão perfeitas e o custo-benefício ainda é um custo-benefício de um Model Kit. Isso que impressiona. Pô, vem com cockpit, cara. A boneca inteira, com cheio de extras, e o negócio é enorme. A Bandai iria vender um negócio desse aqui, galera, pelo preço do total. Ou até mais caro do que esse kit aqui completo, que vem com a boneca e o cockpit. Um item regular aí de SH Figuart custa o valor desse item aqui com esse cockpit que é enorme. Então, tipo assim, se a Bandai um dia lançasse o personagem mais um cockpit, galera, ia chegar perto de R$ 2.000, acreditem. Então, tipo assim, o preço disso aqui é inacreditável e para mim é a coleção definitiva de Evangelion, né? Se eu for contar ali com os personagens humanos, porque esse cockpit aqui é o diferencial da marca e tá incrível. Então é isso, galera. Olha, a figura é perfeita, mas eu queria que as articulações fossem um pouquinho melhor. Tá? Eu vou tirar meio ponto aí das articulações, então eu vou dar uma nota de 9,5, mas mesmo assim, como eu disse, tirei meio ponto aí da articulação, mas para mim ainda é uma coleção definitiva de Evangelion. Vale a pena demais. E eu vou deixar o link para você comprar esses itens na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Isso aqui tá melhor que comprar fora, galera. Importar isso aqui do AliExpress não tá valendo a pena não. Mais fácil você comprar aqui no Brasil mesmo, que tá com preço muito bom. Agradeço demais a Polybrink, agradeço demais a Bloquis por ter me concedido a oportunidade de ter esses itens aqui. E é isso, galera. Se inscreve no canal aí, que aparecendo mais itens de Evangelho eu vou fazer review aqui, não se preocupem. E é isso, dá uma olhada na descrição do vídeo, que lá tem alguns links dos grupos, link do grupo de oferta, link do canal de Oramas Reviews. E é isso. Comenta, deixa o like, vejo você no próximo vídeo e valeu!